que nós vamos travar é a guerra pela hegemonia ideológica. E nós temos que destruir o que impede esse avanço. 1/4 de toda a Bíblia são palavras proféticas. Destas palavras proféticas, 90% delas nos alertam sobre o fim. Muitas destas palavras estão se cumprindo no tempo que estamos vivendo e muitas pessoas não estão percebendo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 coisas que estão acontecendo no mundo nesse momento e que pode ter passado desapercebido por muitas pessoas, mas que comprovam que as profecias bíblicas a respeito do fim estão se cumprindo e o arrebatamento da igreja está cada vez mais próximo. Inclusive, eu peço que você assista até o final, pois o terceiro acontecimento que eu vou te mostrar vai deixar muita gente surpresa. Agenda 2030. Olha, a Agenda 30, a gente tem que ter até um pouco de cautela, porque o cerco está se fechando quanto à imposição dessa visão da Agenda 30, que é uma agenda da ONU. É a agenda da diversidade. Exatamente, senão eles podem tolir vocês. Essa é a realidade, tá? A Agenda 30 da ONU não é uma agenda que versa somente a sustentabilidade. Reduzir a emissão de gases do efeito estufa, gases poluentes, mudar a matriz energética, etc. Está em linha com o grande reset. O reset, The Great Reset, ele atua na vertente financeira econômica, basicamente, né? São 17 pontos. 17 pontos. E a ONU já vem há um tempo trabalhando a reformulação para uma sociedade mais sustentável. Tá? Nisso é uma mudança drástica da sociedade, desde o padrão de consumo e toca no geral, até o modo como você usa o seu carro, aí tem os carros elétricos, etc. Só que essa agenda da ONU é também uma imposição ideológica. Quando a gente pega lá os quadrantes, a ONU liberou um painel em que ela mostra ali todas as áreas que ela vai tocar para construir esse mundo mais sustentável. E você vê que é uma imposição ideológica para transformar a sociedade como nós conhecemos. Então veja, toda essa ideia que nós temos hoje, do discurso de ódio, etc., que você... Todas essas agendas identitárias que estão hoje, isso tudo vem da ONU. Eu fico um pouquinho pisando em ovos, porque no meu canal eu tenho que sempre falar em código. Né? Sempre falar em código, porque senão o algoritmo me pega, é muito complicado. Então, traz consigo esse pacote. E esse pacote da sustentabilidade. Então, não versa somente sobre meio ambiente. As calotas polares vão desaparecer. Não é somente isso. É uma transformação também ideológica da sociedade. Do papel do homem, do papel da família, da ação do cidadão nesse mundo resetado, nesse mundo transformado. Entende? Isso que ele está falando é muito importante, porque se você perguntar, você é a favor de melhorar o ambiente, não poluir? Poxa, claro. Quem pode ser contra uma coisa dessa? Impossível. Nós temos que preservar. Deus, quando deu a Adão a ordem de quê? De cultivar o jardim. Então a gente não pode poluir, a gente tem que lutar contra essas coisas. Exato. Mas o que você percebe, Vilela, eu estive no Congresso, eu fui deputado, 2 mandatos. Uhum. Muitos projetos identitários vêm da ONU. Vem da ONU. E todos esses projetos, eles são mandados para o mundo inteiro. Então, o que está acontecendo? Eles estão furando a barreira. Se a gente olhar lá para trás, né, da visão, né, da revolução cultural, do marxismo cultural, de Gramsci, depois da escola de Frankfurt, Gramsci, ele percebeu, quando ele foi na União Soviética e percebeu, né, o que o Stalin, o que o Lenin tinham feito. Estavam fazendo ali? Estavam fazendo, o que ele fez? Ele falou, olha, a guerra que vai tornar o mundo melhor não é a guerra de proletários e burgueses. Essa guerra a gente já perdeu. Essa guerra não tem sentido. Depois da Revolução Industrial, a guerra que nós vamos travar é a guerra pela hegemonia ideológica. E nós temos que destruir o que impede esse avanço. E o que impede é a ideologia judaico-cristã. Então, ele e os da escola de Frankfurt, que nos anos 30 fugiram da Alemanha e foram para os Estados Unidos e para as universidades, eles começaram as mudanças ideológicas que mudaram a cultura também. A cultura do mundo. Começou nos Estados Unidos e foi para o mundo. Então, como consequência disso, você vai para o Japão, você vai para a Austrália, você vai para a Alemanha, você vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, é o mesmo discurso.
Isso não é aleatório, isso é resultado de uma agenda de hegemonia. Por isso que você hoje vê todas as universidades. Um camarada que tem um viés mais conservador, ele não encontra um professor para defender, para ajudá-lo, para ser orientador na tese dele. Você não vai ver uma pessoa de direita sendo professor universitário nos jornais, nas televisões. É só gente progressista. Por quê? Porque esta é uma agenda propositiva que começou com a visão da Escola de Frankfurt, do marxismo cultural, da guerra cultural, e isso é irrevogável, não volta mais. Agora, enquanto isso, nós que somos conservadores, sobretudo cremos na visão judaico-cristã, a gente está lutando. E nós temos vitórias pontuais e o povo está sendo salvo. Por que nós... Olha, vou te dizer uma coisa assim... Pastor, a tua visão apocalíptica é pessimista? Não. Porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, ela será vencedora. E ela será vencedora até o fim. Agora, nós sabemos que ele está preparando o mundo e o mundo vai rejeitar. A Bíblia diz que quando as duas testemunhas morrerem em praça pública, o mundo vai celebrar, trocar presente. Por quê? Porque as pessoas não querem gente pregando a mensagem de Cristo. As pessoas não querem ouvir um discurso de Deus fez isso, ou isso, aquilo. Não. As pessoas querem, tudo vale, todo tipo de amor vale a pena, entendeu? Tudo que eles querem é tirar a visão judaico-cristã do mundo. E nós estamos caminhando para responder esse viés aí da Agenda 2030 para o politicamente incorreto. E o politicamente incorreto no futuro será uma visão religiosa radical. As pessoas não poderão ser radicais. Eu tenho que aceitar o que você crê e as pessoas vão ter que crer num Deus sincretista. Então vai ter um pouco de budismo, um pouco de muçulmano, um pouco de judaísmo, de cristianismo. Mas a gente tem duas coisas, pastor. Uma coisa é você aceitar as outras religiões, que eu acho ok, tá certo, okay, né? Não posso discriminar uma pessoa. Tem que respeitar. E a outra coisa que você está falando é você ser obrigado a seguir outra religião? Não, as pessoas não poderão adorar de uma outra maneira que não seja aquela. Então, é isso. Vai caminhar para isso? Vai caminhar para isso. Vai ter uma religião única. Mas a agenda hoje não é, segundo vocês estão falando, exatamente o contrário, que é de pode tudo, adorem, cada um tem sua religião. Menos uma religião que fale que só tem um caminho. Ah, entendi. Quando você não pode seguir uma religião... Só tem 3 religiões. Se você disser que só tem Jesus que é o caminho, o cara vai fazer... Hoje, você nos Estados Unidos, você não pode dizer Merry Christmas. Por quê? Porque você pode ofender o judeu, o muçulmano. Você tem que dizer Happy Holidays. Entendi. Boas festas. Não, isso é parte dessa agenda que a gente está falando, a Agenda 30. Eles estão tirando cada vez mais tudo que era, vamos dizer, base da cultura americana, que fez dos Estados Unidos a maior nação do mundo. Sim. Eles estão querendo destruir. Então, isso é uma coisa que está caminhando para o mundo. Olha, hoje em dia... Essa coisa de linguagem neutra, etc. Isso tudo é para dizer o seguinte, olha, tudo que a Bíblia diz, Deus fez homem, mulher, acabou, não pode mais. Sim. O futuro será assim. Olha, pensa também nas cortes de justiça, no sistema de justiça, porque eles não agem só na narrativa, num viés ideológico. Aqui, na cuspição, na falácia. Não. As leis estão sendo formuladas para isso, para justamente dar respaldo. Olha, se a gente tem publicação, está no site da Suprema Corte do Brasil. A Suprema Corte do Brasil está integralmente comprometida com a Agenda 30 da ONU. Então, quer dizer, o que vem de cima para baixo toca todas as outras cortes de justiça. Só que tem um detalhe. Essa agenda da sustentabilidade, ou essa narrativa da sustentabilidade, é uma grande hipocrisia. Se vocês pensarem aqui, quais são hoje os grandes nomes do meio ambiente, os defensores da Amazônia no mundo? Você vai citar aí DiCaprio logo de cara, você vai falar de algumas personalidades no Brasil. E os caras são os maiores hipócritas. Se você olhar, por exemplo... Não, cara, no jatinho dele ele queima mais cara, tonelada. Vamos parar de palhaçada, né, meus amigos? Se a gente desse desse uma conferida no evento que teve de Glasgow, foi a última reunião do clima,
o cardápio dos caras ali regrada com proteína animal. Então, quer dizer, para eles comerem a vaca não solta pum e não arrota, não libera então metano, é só para mim? É só pra gente aqui? Então, quer dizer, a gente tem que comer soja, se entupir de isoflavona. E eles lá podem comer a proteína animal deles bonitinho, um filezinho lindo. Então, essa narrativa é exatamente para impor uma ideia e nisso você empurrar a sociedade para essa transformação. Só que pensa o seguinte... Então a relação da Agenda 2030 com o Apocalipse é total... Não, é real, porque está ligado à nova ordem mundial. É a nova ordem mundial. E o que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é você terminar... é você terminar com toda a ordem política, econômica, ideológica, espiritual... Núcleo familiar... familiar e começar algo novo. Os New Agers, da nova era, eles diziam, vamos terminar com a era de peixes e vamos entrar na era de aquários. Exato. Os que são da área ideológica, filosófica, chamam isso de pós-modernismo ou de época pós-cristianismo, entendeu? Que é o quê? O Nietzsche, ele morreu no ano de 1900. Ele disse, olha, o século XX vai ser o século mais sangrento porque Deus está morto e nós o matamos. Ele teve a genialidade para perceber que quando você tira da equação um Deus supremo que tem o certo e o errado, o bom e o mal, você deixa o mundo à mercê de indivíduos que fazem o que querem por si mesmos. E esse tipo de coisa é tudo uma agenda vindo de todos os lados para destruir a visão judaico-cristã. E aí o que acontece? Eles vão implantar, em nome de uma sustentabilidade, em nome de você viver em paz com o seu semelhante, uma mensagem em todos os sentidos em que cada um pode ser aceito e deve crer num Deus que não fira os outros. E aí nós vamos ser proibidos de falar que Jesus é o único caminho. Porque isso vai ser uma linguagem absolutamente preconceituosa. Ofensiva. Etc. É o futuro, entendeu? Eu creio que nós não vamos estar aqui mais. Ele crê que vamos. De qualquer forma, nós temos que nos preparar. Porque agora, ele falou uma coisa muito importante no começo, que eu acho que é muito interessante a gente ressaltar. Por que Jesus falou de todos esses sinais? Primeiro, para que nós que somos dele soubéssemos e nos preparássemos. Está chegando a hora. Olha lá, os sinais que estão acontecendo. Agora, Vilela, não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais, porque quem subir no muro, o muro tem um lado. E o muro é o lado das trevas. As pessoas, elas vão ter que escolher um lado. Eu, por exemplo, não tenho usado de forma alguma as minhas mídias para falar de política, porque Deus falou comigo, fale de Cristo. Não discuta política, certo, errado, direita, esquerda, eu não entro nessa. O meu chamado é falar de Jesus, porque para mim é Jesus que é a resposta para o mundo. Agora, se você perguntar, você se posiciona nas questões das lutas ideológicas? Com certeza. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos eles vão chamar o certo de errado e o errado de certo. Então nós temos que lutar por essas coisas. Agora, preparar as pessoas, porque ninguém sabe o dia e a hora, mas os sinais estão aí. Exato. Quem tiver ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja... É quando a gente é uma agenda mundial. Então eu vou dar o exemplo agora de Louisiana, nos Estados Unidos. O governador do estado determinou que todas as universidades e escolas era para colocar o 10 mandamentos no campus e em todas as salas de aula. E aí, uma associação do Estado laico americano entrou com um processo contra o Estado por ferir a liberdade religiosa. Então, quer dizer, e qual é o problema de você colocar os 10 mandamentos? É porque é a palavra de Deus. No Brasil, por exemplo, o Barroso teve agora, num fórum internacional, e ele falou da preocupação da extrema-direita, que hoje é o que Macron dissolveu lá o Parlamento Europeu, e falou da preocupação da extrema-direita, porque a direita ganhou, ele dissolveu o Parlamento e chamou novas eleições. No Brasil também vem o termo extrema-direita, só que agora eles estão ligando a extrema-direita à religião. Então, no discurso do Barroso, ele fala que é o princípio judaico-cristão que está fortalecendo a base de extrema-direita. E não é a religião e nem os sistemas religiosos, é a palavra. Então, hoje, você ser cristão
Você defender o que está escrito na Bíblia. Não é uma placa denominacional. Né? Que eu sempre digo, Jesus não veio fundar uma religião, uma placa. Jesus veio estabelecer um reino. E a base do reino é a palavra. Então, assim como existe a Constituição da Terra, existe a Bíblia. Então, nós temos respeito às autoridades, que é bíblico, né? Toda autoridade é constituída, mas o que rege a vida do salvo é a palavra. Então, veja que essa agenda, ela não é Brasil, ela é mundial. E aí, eu digo aqui a todos, que é um alerta a todos os pais, que no Brasil, por exemplo, a gente não é a Universidade Federal o problema. A China está comprando todas as universidades privadas do Brasil. É mesmo? Então, eu tenho um amigo meu que trabalha numa universidade no interior de São Paulo, Presidente Prudente, e a China foi lá e a família não quer vender de jeito nenhum, e eles vão aumentando a proposta. Por quê? Porque eles querem comprar todas a universidade privada. Qual é o propósito? É uma lavagem cerebral anti-Deus mesmo. É apagar Deus da história. Então, hoje, é uma agenda. Então, como é que você consegue? É uma agenda marxista, né? Uma ideia da cartilha de Karl Marx. Se você fere o princípio de inocência de uma criança, você domina ela a vida toda. Então, o que eles querem perverter? Quando você olha para um pequeno, um adolescente, um jovem, se identificando como uma planta, se identificando como um cachorro, que nem agora teve lá em São Paulo, né? Um monte de... Eu sou um cachorro e coloca focinheira. Sou ovelha. Aí tem aquele vídeo lá, eu acho que foi da Colômbia, uma menina se vestiu como uma cobra, outro se vestiu como um cachorro. No Japão, o cara comprou uma roupa do cachorro e ele se veste como cachorro. Como também agora tem outra vibe, que é os adultos se transformando em criança, chupando chupeta, usando fralda, tomando uma madeira. Esse aí dos animais é transespécies, né? Transespécies. Ou seja, é um cara que se define como diversos animais. E aí você vê, é o quê? É uma agenda para bloquear, e aí vai tudo contra o que Deus criou, né? Então, aonde a afronta é o próprio Deus. E é aí que eu venho na questão do Apocalipse. Mas toda ação gera uma reação. E espiritualmente também, isso aí é o próprio Satanás também querendo descaracterizar o homem como imagem e semelhança de Deus, né? Aí vem Paulo, né? 2 Timóteo 3:1. Porque 2 Timóteo 3:1, Paulo diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. A palavra difícil ali, do grego, você só vai, eu acredito que é Mateus 8, quando Jesus está expulsando o demônio de 2 homens. Então, o tempo difícil ali, a expressão grega ali, é comportamento animal. Pior do que animal. Não é como comportamento animal. É pior do que um animal. E é o que nós estamos vendo. Essa sociedade hoje, o comportamento dela é pior do que um animal. Você vê o rato querendo virar gato? O cachorro querendo virar gato? Não. Você nunca vai ver. Você nunca vai ver, por exemplo, um rato construindo uma ratoeira. Mas você vê o homem criando bomba atômica para se autodestruir. Então, veja, o comportamento do homem é pior do que um animal. Então, você não consegue identificar. Então, ele se comporta pior do que um animal. E é o que nós estamos vivendo. E aí entra a questão. É uma programação. Da onde vem tudo isso? A pessoa acordou de manhã e diz: eu sou transespécie. Não, hoje eu vou fumar maconha até a hora que eu querer e tal. A pessoa... Não, é uma programação. E a programação, daí quando você amplia, vem séries, filmes, novelas, música. Quem é o influenciador dessa geração? Quem eram os nossos influenciadores na nossa época? Era pai, mãe, avô. Eram os nossos heróis. Os nossos influenciadores, hoje, influenciador digital, são profanos. São pessoas anti-Deus, são satanistas, são declarados. Só que falam coisas boas e influenciam toda uma geração, uma mudança comportamental. Quando eu vim do Equador, eu fiz uma baldeação em Bogotá. Aí tava 3 MC, não vou citar o nome que são... Do Brasil? Do Brasil, 2 ex-BBB e uma artista global. Estava vindo de algum evento, de algum lugar. E eu nunca vou esquecer. E só palavrão e você vê a rede social deles, não é tão horrível como você vê aquilo de perto.
Aí teve uma MC até dessa que ganhou nenê esses dias. Para quem quiser saber, ela ganhou nenê. Essa, ela pegou e ficou em pé antes do avião, era, eu acredito, 6 horas de viagem. Ela ficou em pé e falou, ó, eu tive no meu psiquiatra e ele me receitou esse remedinho aqui, se vocês tomarem, vocês vão dormir a viagem toda, que a viagem é muito cansativa. E aí, quem quer? Daí todo mundo, eu quero. Daí todo mundo pegou. Aí você analisa. Ela falou, eu tive no meu psiquiatra e ele me disse, é essa pessoa que tem lá 500 mil seguidores na época, quando eu vi, e que influencia uma multidão de gente. Então, essas pessoas, elas são pagas para mudar o comportamento. Então, a sociedade que nós estamos vivendo, ela é a favor da depravação. E aí vem, vamos lá, na questão apocalíptica. Né? Mas que negócio é esse de apocalipse? Jesus foi muito claro, em João 3,19. A condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vai lá para Romanos, dentro desse comportamento de mudança comportamental sexual, adoraram mais a criatura do que o Criador. Existem 2 textos no capítulo de Romanos, que é muito, nos últimos versículos lá, Deus os entregou as suas paixões. Deus os abandonou. E aí vem a segundo texto, é o mais forte, Deus abandonou. Por quê? Porque eles se entregaram a tudo que vai contra ele. E qual é a ação do céu contra essa ação humana? A reação do céu é a ira, é o juízo. Então, o Brasil, né, que nem essa questão da liberação do tirar o feto, liberação da droga, ser contra o Estado de Israel. O Brasil, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que eu fui lá e vi de perto, é fichinha do que está para acontecer no Brasil. Porque todas essas ações que o governo faz, que amplia a libertinagem e o afastamento de Deus, atrai sobre a nação a ira. Então, a consequência de tudo isso é ira. Cada vez mais a sociedade se afasta.